gente contribui para uma infância sem racismo? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que infelizmente, mesmo com o passar dos anos, mesmo com as mudanças tecnológicas, mesmo com tantos avanços que a gente vê na sociedade, isso ainda ocorre e é muito triste. Eu estou falando sobre as questões étnico-raciais e o preconceito. É algo que ainda afeta muitas pessoas, que ainda afeta muitas crianças. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje com vocês. Eu, estando em sala de aula, já vivenciei algumas situações com alunos meus, já vi também filhos de amigas minhas. Então eu trouxe para compartilhar com vocês algumas dicas que vão nos auxiliar, ou como família, ou como escola, a minimizar, a diminuir o preconceito que existe, infelizmente, também entre as crianças. O primeiro ponto eu direciono para nós adultos, porque envolve um estudo mais profundo acerca daquilo que a gente vai trabalhar. A gente precisa conhecer outras histórias que não somente aquela que a gente aprendeu. A gente precisa ouvir o outro lado da história. Então procurar em fontes seguras, artigos, textos, livros que nos mostram um pouco do que os negros, do que os indígenas e tantas outras etnias viveram e vivem ao longo de todo esse tempo. Porque somente dessa forma a gente vai construir uma nova visão e tirar muitas vezes comportamentos e atitudes que estão enraizadas em nós. Então primeiro a gente precisa ter domínio daquilo que a gente vai falar, para que a gente não cometa nenhuma injustiça e não fale nenhuma bobagem. O segundo ponto é trabalhar as diferenças, porque a gente vive uma diversidade imensa. E a gente precisa exercitar nas crianças e muitas vezes nos adultos o respeito às diferenças. Não é porque alguém pensa diferente da gente, não é porque alguém é fisicamente diferente da gente que essa pessoa é melhor ou pior. Todas as pessoas deveriam ter os mesmos direitos. E nós temos que ter atitudes que garantam que esses direitos ocorram para qualquer tipo de pessoa. Um outro ponto muito importante para a gente destacar são os brinquedos. Então, olhe na sua sala, na escola, quais tipos de brinquedos que nós temos. Será que esses brinquedos eles estão estereotipando uma visão de ser humano? A gente precisa tomar muito cuidado com todo tipo de brinquedo que passa pelas nossas crianças. Além dos brinquedos, também os desenhos, as figuras que nós vamos passar, todas elas têm que ser pré-selecionadas com muito cuidado para que garanta que haja representatividade em cada uma delas. Também é muito importante nós valorizarmos histórias que tenham diversos tipos de princesas, diversos tipos de herói, para que não fique reforçando um pensamento ou reforçando uma imagem que é estereotipada. Então tomem muito cuidado. Eu falo isso para todas nós, isso me inclui. Que a gente tome muito cuidado com as histórias que a gente lê. Então que a gente pré-selecione para ler para as crianças histórias que tenham autores e ilustradores diversos, que continuem não reforçando esse estereótipo que a gente vê muitas vezes na televisão e que acaba reforçando um comportamento que não é legal, um comportamento injusto. Outra dica muito importante que eu aprendi com uma amiga e que eu nunca mais esqueci foi sobre lápis de cor e caneta nessa cor, que é ou laranja claro ou rosa claro, mas nunca, jamais é cor de pele, porque a gente reforça o estigma. A gente precisa mostrar para as crianças que não existe só um tipo de cor de pele, que existem infinitas cores de pele. E felizmente muitas indústrias têm produzido lápis e giz de cera com diversos tons de pele. Então que a gente ofereça esse tipo de material para as crianças e nunca, jamais diga que essa cor, esse laranja claro, rosa claro, é cor de pele, porque não é. Isso reforça um comportamento que é preconceituoso. Outro ponto fundamental é que nós, adultos mediadores, estejamos atentos
aos olhares que as crianças têm umas com as outras, às brincadeiras, às atitudes, e que a gente jamais permita que uma despreze a outra pelo que ela é ou pelo que ela deixa de ser. Que todas as atitudes que as crianças tenham e que nós tenhamos como adultos sejam reflexo de algo positivo, que seja voltado para a paz, voltado para o entendimento, para que a gente minimize essa invisibilidade que muitas crianças enfrentam por determinadas características físicas, ou por pensarem diferente, ou por terem uma estrutura familiar que foge à norma que é imposta. Que a gente esteja muito atento a isso e não permita jamais esse tipo de comportamento, esse tipo de injustiça entre as crianças e entre os adultos também. Uma outra ideia é que nós mostremos para as crianças brincadeiras e crianças, costumes de diversos lugares do mundo, e não apenas de onde a gente mora. Que a gente mostre várias opções, que a gente mostre vários tipos de cultura. Isso enriquece demais o pensamento e as vivências. E para finalizar, gente, eu gostaria de dizer algo que é fundamental. Promovam cultura de paz. Jamais permitam palavras agressivas, atitudes agressivas, sejam com adultos ou com crianças. Que a gente promova a cultura de paz, que a gente olhe para o outro com um olhar de amor e não com um olhar de ódio ou com um olhar de indiferença. E outra coisa muito importante é que esse não seja um projeto pontual ou uma discussão de uma semana. Isso é uma prática, é diária. Nós temos que desenvolver essas atitudes todos os dias, em todo o tempo, porque somente assim a gente consegue promover uma mudança, ou a gente consegue iniciar uma mudança. Discriminação é uma violação de direito, e nós, como adultos, como pais, como avós, como familiares, como professores, temos que estar atentos e temos que desenvolver estratégias que minimizem esse preconceito que nós encontramos, infelizmente, até os dias de hoje. Pessoal, então fiquem atentos nas próximas semanas, porque eu selecionei vários conteúdos interessantes sobre esse assunto e vou compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem e, mais do que vocês gostem, espero que vocês coloquem em prática, porque isso é fundamental. Um beijão e até a próxima!